Então, hoje a gente vai fazer essa bolsa linda e nós vamos usar esse gráfico. Eu vou explicar tudo para vocês, que a gente vai precisar de materiais e nós vamos fazer essa peça maravilhosa. Essa tela nós vamos usar para estruturar a base. Essa tela já tá usada, tá vendo que ela já tá cortada, mas a gente encontra ela e nós temos dela aqui no Metro, tá? Nós vamos precisar desses potinhos de tassel, que a gente chama, né, o potinho de metal. Ele vem com parafusinho. 4 argolas da mesma cor, né, do metal que você escolher. Ela é uma argola articulada. Nós vamos precisar de um botão imantado. Precisa ser esse botão imantado de costurar, tá, gente? Tem esses que são de encaixe. Nós vamos usar o de costurar. Vai precisar de um isqueiro para finalizar. A agulha, eu vou usar a agulha 4,5, porque o meu fio é um fio 3 milímetros. Olha só a espessura dele. Vocês vão escolher um fio aí, né, que vocês melhor gostam. Nós temos só fios de excelente qualidade aqui. A cor que você preferir também. Nós vamos precisar de uma tesoura, do nosso gráfico, desses materiais. E vamos lá, mão na massa, que vai ficar lindo com esse gráfico. Então, vamos lá. A gente vai começar a fazer o nosso anel mágico. Antes, eu vou mostrar pra vocês o gráfico aqui de pertinho. Olha só, a gente vai começar no nosso anel mágico. E aqui a gente vai fazer 16 pontos altos no anel mágico. Então, a gente conta aqui agora o início do nosso gráfico, contando com as 3 correntinhas, ó. 16 no final. Isso, certinho, 16, estava só conferindo. E aí, a gente vai começar com o anel mágico com 16 pontos altos. A gente faz um X assim na mão, né, com o nosso fio. A gente passa a agulha aqui por baixo desse primeiro fio, busca o fio do novelo. Agora, a gente vai laçar esse fio e puxar pra frente, fazendo assim, meio que um nozinho aqui no nosso anel. E eu vou mostrar para vocês também rapidamente uma outra forma de fazer o anel mágico. A gente vai pegar a ponta do fio, vai passar por baixo desse fio que vem do novelo. E assim, ó, vou apoiar com a minha mão esquerda. Se você for canhota, né, você vai apoiar com a sua mão direita e vai puxar com a esquerda. Se você é destra como eu, você apoia com a esquerda e puxa com a direita. Laça o fio, puxa com um ganchinho para dentro e pronto, já fez aquele nozinho, tá? Agora, a gente vai trabalhar com 3 correntinhas e fazendo pontos altos dentro do anel mágico. Esse vídeo não é especificamente para iniciante, gente, então eu espero que vocês já saibam como fazer o anel mágico, já saibam como fazer o ponto alto. Se não tem vídeo para iniciante no canal, é só vocês voltarem lá, tá? Então, a gente segue fazendo aqui os nossos pontos altos, né? Laça o fio. A gente abraça esses 2 fiozinhos aqui sempre, não esqueçam disso, não pode ficar esse fiozinho para trás. A gente vai laçar, buscar o fio dentro do anel mágico, puxa pra frente. Laça passando em 2, laça passando em 2. E aí, a gente segue fazendo até completar 16 pontos altos no anel mágico. Tô aqui no meu último ponto alto, agora eu puxo esse fio para fechar o anel, ajusto bem, desse jeito, até ele ficar bem fechadinho. Então, agora que eu já tenho 16 pontos altos no meu anel mágico, eu vou vir aqui, ó, na terceira casinha, olha, dá uma aberturinha assim pra você visualizar o primeiro, que fica escondidinho, ó, 1, 2, 3. Dentro desse da terceira casinha, eu coloco a agulha no meio, né, da correntinha ali. Eu vou laçar, vou puxar pra frente e vou fechar com baixíssimo. Pronto, agora eu já vou subir 3 correntinhas e já inicio a minha segunda carreira desse quadradinho. Agora, nós estamos nesse passo aqui, ó. Agora, a gente vai fazer... Vou pegar a agulha para mostrar melhor para vocês. Visualiza aqui. Agora, a gente vai fazer os pontos altos mais espaçados. Isso significa que tem uma correntinha a cada ponto alto que a gente faz uma correntinha entre ele. E nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de baixo. Olha, como eu fiz 3, que equivale ao primeiro ponto alto,
Então, eu faço mais uma para ser a correntinha de espaço entre os meus pontos altos. Venho no próximo ponto, pego as duas alcinhas dessa forma e vou continuar fazendo ponto alto. Faço um ponto alto, uma correntinha, laço novamente, vou na próxima casinha sem pular nenhuma e vou seguindo, fazendo ponto alto com intervalo de uma correntinha até chegar no final da minha peça. Mais uma aqui para vocês verem, acompanharem junto comigo. E aí, vocês vão fazendo assim, ó, vai ficar um ponto alto e uma correntinha entre os pontos altos. E no final, você vai ter 16 pontos altos, porque nós temos 16 pontos altos na carreira de baixo. Então, vocês fazem, eu volto com vocês aqui. Cheguei aqui no final e analisando aqui pelo nosso gráfico, olha, agora nós vamos fazer essa carreira toda fechada, sobe com 3 correntinhas. Nós vamos fazer aqui nesse intervalo de uma correntinha, 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, a gente faz outro ponto alto. E nós vamos fazer assim essa sequência até ficar com a carreira toda fechada. Agora, aqui a gente vai na terceira correntinha, ó, 1, 2, 3, e vamos fazer aqui o nosso ponto baixíssimo para fazer a subida de carreira. Puxa e passa de uma vez. Aqui eu vou desmanchar, vou refazer, porque eu não fiz a correntinha entre esse ponto alto e o outro. A gente precisa de ter uma correntinha entre esses dois pontos altos também. Vamos lá. Terceira correntinha, laça, puxa pra frente e fazemos um baixíssimo. Agora aqui, em cima desse ponto alto, a gente já vai subir 3 correntinhas. Olha, como está aqui no nosso gráfico. E aí, a gente vai dar sequência fazendo 2 pontos altos em cada intervalo. Vamos lá. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, nesse intervalo de uma correntinha da carreira de baixo, eu vou fazer 2 pontos altos. Laço, venho aqui dentro e faço 2 pontos altos. Em cima do ponto alto da carreira de baixo, eu faço um ponto alto também. Venho na carreira, no ponto alto da carreira de baixo e faço um ponto alto na casinha, pegando as duas alcinhas da carreira, tá, gente? As duas alcinhas. E vou fazer essa sequência até no final e volto aqui com vocês. 2 pontos altos no intervalo de uma correntinha da carreira de baixo e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Pronto, cheguei aqui no final. Não pode ter erro, tá, gente? Tem que ter a quantidade certinha de pontos, senão não vai dar certo a sequência desse gráfico. Então, aqui na terceira correntinha eu venho, faço o meu baixíssimo, puxo pra frente, passo direto. E aqui eu já vou subir 3 correntinhas para começar a próxima carreira. Aliás, nessa carreira aqui agora, vou mostrar para vocês o gráfico. Aqui, ó, a sequência vai ser ela toda de correntinha, ó. Nós vamos fazer aqui, ó, 6 correntinhas, como manda o gráfico, depois 2, depois 3, depois 2. Essa vai ser a nossa sequência. 6 correntinhas, 2 correntinhas, 3 correntinhas e 2 correntinhas. Todas elas com intervalo de 2 pontos baixos entre elas. Olha só, eu fiz 3 aqui, né? Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu pulo 2 casinhas, olha que legal o desenho do gráfico. E eu faço um baixo aqui na terceira casinha. Depois, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 casinhas e outro baixo. Faço 3 correntinhas, pulo 2 casinhas e faço outro baixo. Depois, 2 correntinhas, pulo 2 casinhas e outro baixo. E vou repetir essa sequência por 4 vezes aqui nessa minha roda, né? Nesse meu círculo aqui de pontos altos. Então, a sequência vai ser 6, 2, 3, 2. Todas com intervalo de 2 casas, fechando com um ponto baixo. Vamos praticar agora? Vamos fazer. Então, vamos lá. Olha só, eu já tinha feito 3 correntinhas, né? 1, 2, 3. Eu vou fazer mais 3.
porque esse espaço de correntinhas agora eu faço 6 correntinhas, pulo 2 casinhas e na terceira eu venho e faço um ponto baixo. Laço, puxo pra frente, fico com 2, laço, passo em 2. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo mais 2 casinhas e na terceira eu faço um ponto baixo. Faço agora 3 correntinhas, 1, 2, 3, pulo 2 casinhas e na terceira eu faço um baixo. E agora eu vou fazer mais 2 novamente, pulo 2 casinhas e na terceira eu faço um baixo. Então, essa é a nossa sequência que nós vamos repetir 4 vezes. 6 correntinhas, 2 correntinhas, 3 correntinhas, 2 correntinhas novamente, sempre com intervalo de 2 pontos baixos. Cheguei aqui no final, agora a gente vai dar sequência para a próxima carreira, vamos analisar então o nosso gráfico. Depois de fazer essas 2 últimas correntinhas, dessa nossa sequência de correntinhas, a gente vai fechar essa correntinha, dessas 2 correntinhas, nessa que a gente fez as 6. E já vamos fazer 5 pontos altos no intervalo dessas 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, a gente vai fazer 3 correntinhas. Depois, a gente vai fazer mais 5 pontos altos. E aí, a gente vai fazer um baixo, onde tem essas 2 correntinhas. Depois, na onde tem essas 3 correntinhas, a gente vai fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E fazemos novamente um baixo, onde tem as outras 2 correntinhas. E a gente vai repetir essa sequência 4 vezes até chegar aqui no final. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer a junção dessas 2 últimas correntinhas com essas primeiras 6 que a gente fez aqui nessa carreira, ó. Eu já venho aqui dentro, laço e faço um baixo e faço mais 2 correntinhas. 1, 2, e fiz esse ponto baixo virar um ponto alto. Então, esse já equivale ao meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, por dentro das 6 correntinhas, tá, gente? E os 5. Fiz 5 pontos altos, abraçando as 6 correntinhas, tá vendo? Fiz lá por dentro delas. Ó, as 2, fechei com baixo, subi 2 correntinhas que já virou um ponto alto e depois eu fiz mais 4 pontos altos. Então, fiquei com um total de 5 pontos altos iniciais nas 6 correntinhas. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou fazer novamente mais 5 pontos altos aqui dentro desse intervalo de 6 correntinhas. Fazer o segundo ponto alto, agora o terceiro ponto alto, quarto ponto alto e o último ponto alto nesse intervalo de 6 correntinhas. Ficamos com essa sequência: 5 pontos altos, 3 correntinhas e mais 5 pontos altos. Agora, no intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, também abraçando as 2 correntinhas. No intervalo de 3 correntinhas, nós vamos fazer 5 pontos altos. Já laço o fio e já venho fazendo aqui 5 pontos altos nesse intervalo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E no intervalo, os últimos 2 correntinhas, eu vou fazer mais um ponto baixo. E essa vai ser a nossa sequência até o final da carreira. Cheguei no final, já tá ficando lindo, gente, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês qual a parte do gráfico que a gente vai fazer. Novamente, nós vamos trabalhar uma carreira praticamente toda de correntinha.
Aqui onde a gente chegou no final, a gente vai subir com um ponto alto, tá vendo? A gente fez todo o percurso, agora a gente vai fazer um ponto alto e trabalhar com os intervalos de correntinha em volta dessa carreira. Eu vou preferir mostrar para vocês na prática do que ficar explicando o gráfico, que o visual dele ficou bem restrito agora. Então, terminei aqui, ó, vou fazer o meu último ponto baixo aqui nas minhas últimas duas correntinhas para mostrar para vocês. Aqui eu já posso subir 3 correntinhas em cima desse ponto baixo, que equivale a um ponto alto essas 3 primeiras correntinhas. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas, olha só, vamos tentar analisar aqui o gráfico, ó. Essas 3 primeiras correntinhas que eu fiz equivale a esse ponto alto aqui do gráfico. Agora, a gente vai fazer 5 correntinhas, como está aqui no desenho. Depois, no intervalo de 3 correntinhas da carreira de baixo, ó, nós vamos fazer mais 3 correntinhas com um ponto baixo no início e um ponto baixo no final. Depois, 5 pontos baixos e em cima do baixo, nós fazemos um ponto alto. Fazemos 3 correntinhas e no ponto alto do meio, a gente faz um ponto baixo. Ficou um pouco complicado de entender? Mas olha só, nós vamos fazer na prática, calma que a gente vai entender tudo isso aqui, tá? Pra quem já é fera no gráfico, tá tranquilo, tá? Lembrando que quem quiser esse gráfico, gente, é só mandar mensagem aqui embaixo na mensagem que eu vou encaminhar pra vocês como PDF, tá? Ó, fiz as 3, que equivale ao ponto alto, agora eu vou fazer 5 correntinhas, que equivale ao meu espaço de 5 correntinhas. No intervalo da carreira de baixo, que tem 3 correntinhas, eu vou fazer um baixo. Depois, eu faço 3 correntinhas. E mais um baixo no mesmo espaço de 3 correntinhas. Isso. Agora, eu vou fazer novamente mais 5 correntinhas. Vamos lá. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio, vou fazer um ponto alto em cima do ponto baixo da carreira de baixo. Depois desse ponto alto, eu faço 3 correntinhas. E faço um ponto baixo no ponto alto do meio desses 5 pontos altos que eu fiz na carreira de baixo. No do meio, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer novamente 3 correntinhas. E faço um ponto alto em cima do ponto baixo da carreira de baixo. Em todos os pontos baixos da carreira de baixo vai ter um ponto alto, tá, gente? Aí, agora, eu vou repetir aquela sequência que a gente começou. 5 correntinhas, 3 correntinhas com um ponto baixo no início e no final, 5 correntinhas, ponto alto, 3 correntinhas e um ponto baixo no ponto alto do meio da carreira de baixo, 3 correntinhas e um ponto alto no ponto baixo da carreira de baixo. E a gente vai repetir essa sequência até o final. Cheguei aqui no final, tá ficando lindo esse quadradinho, gente, olha que perfeito. Vamos usar até o nosso gráfico, né? Olha, aqui nesse intervalo, onde tem 5 correntinhas, nós vamos fazer 5 pontos altos. Onde tem as 3 correntinhas, vamos fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. E vamos seguir essa sequência. Onde tem 5 correntinhas, vão ser 5 pontos altos. Onde tem 3 correntinhas, vão ser 3 pontos altos. Sem correntinha de intervalo entre esses pontos altos, tá? Vamos começar agora a fazer na prática, porque eu acho que fica bem mais tranquilo de visualizar do que vendo assim por vídeo gráfico, né? Então, vamos lá. Cheguei no final, fiz as minhas últimas 3 correntinhas. Esse ponto alto que eu fiz em cima do baixo, eu fiz com correntinha. Então, eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas. Dentro da terceira correntinha, eu vou laçar, vou puxar pra frente e vou fazer o meu baixíssimo.
Pronto, encerrei a carreira. Agora, eu já começo a fazer o ponto alto nesse intervalo de 5 correntinhas. Eu coloco a agulha aqui por dentro, puxo pra frente, laço e passo em 2. Vou subir mais 2 correntinhas para que ele vire um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais 4 pontos altos dentro dessas 5 correntinhas. Então, já fiz um, vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, posso ajustar assim, ó, para ir ficando mais pertinho. O quarto, o quinto, 5 pontos altos no intervalo de 5 correntinhas. Agora, nesse de 3 correntinhas, eu vou fazer um leque com 3 pontos altos e 2 correntinhas. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos dentro dos mesmos intervalos de 3 correntinhas. Esse é o único lugar onde a gente vai fazer correntinha agora nessa carreira, tá, gente? Fiz o primeiro, segundo, o terceiro e fecho assim o meu leque de 3 pontos altos aqui na pontinha do nosso quadradinho. E vou seguir a sequência fazendo 5 pontos altos onde tem 5 correntinhas, 3 pontos altos onde tem 3 correntinhas e chego até no final aqui com vocês. Chegamos aqui no final do nosso gráfico e pelo gráfico a gente já acabou, tá? Essa é a última carreira, mas eu quero que a minha peça fique um pouco maior, então eu decidi fazer mais uma carreira de ponto baixo para finalizar o meu quadradinho. Quem quer fazer ele de forma tradicional, esse modelo de quadradinho termina aqui, tá? Lembrando que eu vou fazer agora um ponto baixo, por minha conta. Então, eu puxei aqui o fio pra trás, passo a minha agulha embaixo dessa laçadinha que eu puxei pra trás, puxo pra frente, passando dentro das 2 alcinhas, dessa forma. E aqui eu já vou laçar o meu fio e já fecho aqui o meu primeiro ponto baixo, tá? E eu vou fazer um ponto baixo para cada casinha. Nessa aqui onde tem as 2 correntinhas na pontinha, ó, pego as 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixo para cada alcinha, para cada pontinho, aliás, né? Pegando sempre as 2 alcinhas do ponto. Vou fazer aqui até na frente e vou mostrar para vocês. Um ponto para cada ponto de base. Aqui nesse intervalo, onde tem as minhas 2 correntinhas do leque de baixo, eu vou fazer 1, 2, 3, no mesmo lugar. Apenas isso, e vou seguir fazendo isso até o final. Terminei aqui, então, as minhas 5 peças iguais, né, que nós fizemos os nossos quadradinhos da vovó, ó, 5 peças. E agora, a gente vai unir essas peças. A lógica é que uma peça vai ser a base e as outras 4 peças ficarão assim. Nós vamos costurar desta forma. Essa vai ser a costura inicial. Depois, nós vamos unir essa lateral com essa e assim sucessivamente. Então, eu vou mostrar como que a gente vai fazer essa costura. Pode ser feita de várias formas, tá, gente? Pode ser feita com agulha de tapeceiro, com agulha de crochê. E nesse caso, eu escolhi um método que a gente vai usar a agulha de crochê e o fio normalmente. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou deixar sobrar aqui um pedacinho do meu fio. Aqui, olha, onde que tá? Aqui tem 3 pontos baixos nessa curvinha. Eu vou vir aqui dentro do meu ponto baixo aqui, ó, do meio. Vou encaixar minha agulha e vou vir aqui no ponto baixo do meio dessa outra curvinha, no lado direito, tá, gente? No lado direito da peça, ó, ponto baixo do meio. Encaixei, vou pegar a pontinha e vou puxar e passar aqui, ó, dentro dos 2. Dessa forma. Agora, o que que a gente vai fazer, ó?
tô com as duas peças aqui juntas, nós vamos fazer aqui, ó, esse encaixe. Eu vou pegar só a alcinha de fora, pego a outra alcinha de fora do outro lado, vou laçar o fio, passo por dentro das duas e dentro do baixíssimo que está aqui. Ou seja, eu vou ter 3 laçadas na agulha e vou passar por dentro deles, ó. Tenho essa que está na agulha, vou pegar essa alcinha de dentro, esta alcinha de dentro, laço o fio e vou passar dentro dessas 3 aqui que estão na agulha. Dessa, dessa e dessa. E vou fazendo isso novamente. Pego a próxima casinha, laço e passo dentro dos 3. A próxima casinha, laço e passo dentro dos 3. E vai ficando esse resultado aqui, ó. Eu vou fazendo em tudo e vou mostrar pra vocês. Bom, ficou assim a nossa costura. Olha que linda, gente. Perfeita, imperceptível, toda feita com ponto baixíssimo. Já cortei meu fio, tá aqui. Esse daqui é o da ponta que eu comecei. Eu vou fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, vou esconder, vou colar com isqueiro, como eu já ensinei pra vocês. Depois eu vou fazer a junção de todas as peças, tá? Direito com direito. Vai ficar assim, esse raciocínio. Na hora de costurar as laterais, eu mostro pra vocês também. E a gente vai finalizar essa bolsa maravilhosa. Então, agora, eu já fiz as emendas aqui na base. E eu vou fazer a primeira emenda aqui, ó, juntando a nossa lateral, a primeira lateral. Da mesma forma, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos encaixar agora a agulha nessa pontinha e nesta. Vou pegar a pontinha do meu fio, puxo pra cá, deixo sobrar aqui essa beirada e vou laçar o fio que vem do novelo, passando aqui dentro. E agora eu vou continuar. Ajusto meu fio aqui dentro, não deixo ele escapulir. Eu vou fazer a mesma coisa, junto assim, ó. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz nas outras partes. Pego uma alcinha, a outra, e passo nas 3 laçadas que estão na agulha. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Pego nesta alcinha, nesta. Fico com 3 aqui na agulha, laço e passo nessas 3. E vou fazer a mesma coisa unindo até aqui na pontinha. E vou fazer isso em todas as laterais. Terminei aqui a minha lateral, vou esconder esse fio e vai ficar assim, ó, com esse resultado final. E agora eu vou terminar e vou fazer a mesma coisa com essas partes aqui também. E vou mostrar pra vocês o próximo passo dessa nossa bolsa. Terminei todas as minhas laterais, ó, vou mostrar pra vocês como ficou tudo perfeitinho. Tanto a parte de baixo quanto as laterais. E olha só, o resultado fica assim, gente, ó. Os nossos 5 quadradinhos, né, emendados, feito com ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a fazer aqui na minha borda, pontos baixos, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente encaixar a minha agulha aqui em qualquer lugar, tipo, pode ser aqui. Vou laçar o fio, puxar pra frente e vou deixar sobrar esse daqui. E eu já vou prendendo ele. Nem precisa deixar tão grande assim, que depois a gente faz o acabamento com o isqueiro, né? Vou laçar e vou fazer um ponto baixo, ó, em cada casinha de base aqui, ó. Bem pertinho, ó. Nessa casinha, vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Quando eu finalizar, eu vou ter aqui 5 carreiras. Eu vou fazer 5 carreiras de pontos baixos. Inclusive, aqui, ó, nessas emendinhas, a gente vai fazer ponto baixo comum, tá? Aqui vai ter um ponto baixo, um aqui, um aqui e um aqui. E a gente vai fazer 5 carreiras de ponto baixo aqui na nossa borda e eu volto e mostro pra vocês. Gente, olha, finalizei aqui as minhas 5 carreiras de ponto baixo, finalizei aqui neste ponto. E agora aqui eu vou fazer a subida, né, do ponto baixo normalmente. E aí, eu vou prender agora o nosso forro. Vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso forro. Lembra que eu falei que eu ia estruturar a base da bolsa com essa tela?
Pois bem, o que que eu fiz? Eu achei melhor fazer assim. Ao invés de costurar essa tela aqui, que iria ficar aparecendo aqui nesses vazados, né, do nosso quadradinho, eu preferi fazer um forro desse formato, com a base, tá vendo? Quadrada, né, com o formato do nosso forro. E aí, eu estruturei o forro com essa tela. Como que eu fiz? Eu pedi para que fizessem, né, e nós temos esse forro aqui. Nós pedimos que fizesse esse forro com a estrutura da tela aqui por dentro, tá vendo? Nem por dentro e nem por fora não vai aparecer a tela. Então, esse é o nosso forro, ó. A gente vai forrar ele. Ele é muito fácil de colocar, porque ele tem essa passamanaria aqui. Nós vamos fazer os pontos dentro dela. Eu vou mostrar pra vocês como que fica perfeito. Então, vou virar, colocar o lado direito pra fora. Isso para quem quer forrar dessa forma, tá, gente? Quem quiser forrar manualmente, costurando com agulha, né, um outro tipo de forro, tranquilo. Eu quis estruturar o meu forro para que não ficasse a bolsa com o modelo tipo muito saco, quando você coloca o pezinho fica fundo, sabe? Então, vamos lá. Aqui eu ajeito o forro assim, a bolsa, né, porque ele tem as partes iguais, ó. Vendo? Coloquei a minha base. Tá lá estruturadinha. Aí eu venho aqui, ó, peguei aqui, ó, as costuras do forro com as costuras do quadradinho. E eu vou começar agora a fazer ponto baixo, prendendo esse forro de uma vez, ó. Como que eu faço? Vou voltar aqui, eu vou colocar aqui por baixo, por aqui. E eu já venho aqui, ó, prendendo o meu forro. Ó, a costura tá aqui no lugar certinha. Prendo aqui tanto na casinha da bolsa quanto do forro, vou puxar pra frente e vou fazer o meu ponto baixo normalmente. Esse primeiro aqui fica chatinho assim, depois ele vai ficando mais fácil de fazer. Ó, prendo aqui a minha agulha, encaixo no forro e eu vou puxar pra frente, ó, fazendo assim o ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta, ó. Coloco no ponto, passo tanto no ponto da bolsa quanto do forro e vou fazendo ponto baixo. E essa vai ser a minha última carreira de ponto baixo, tá, gente? Minha última carreira de ponto baixo. E eu vou fazendo isso, prendendo, vou prender mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Como esse ponto aqui da bolsa, né, da passamanaria, é mais largo do que esse, olha, notem que ele pega, ó, essa largura pega 2 pontos, então eu faço 2 pontos baixos dentro de cada casinha. Aí depende de como que vai ser a passamanaria do seu forro, né, que você vai usar. Se comprar na loja aqui, né, na loja Inês Pimentel, nós temos desse mesmo aqui, igualzinho pra vocês, tá bom? Eu vou terminar aqui, quando eu chegar aqui no final eu mostro pra vocês. Olha, gente, que facilidade. Fica totalmente escondido, olha. Totalmente escondido, sem precisar fazer costura. Bom, eu cheguei aqui no último ponto, vou fazer aqui o último ponto junto com vocês. Meu fio deu a conta, ó. Agora eu puxo esse fio pra fora. Eu venho aqui, olha, nessa primeira casinha aqui da beiradinha aqui, ó, não nesse pezinho aqui, no primeiro aqui, coloco a minha agulha de trás pra frente, puxo esse fio pra trás, eu vou voltar com ele aqui pra dentro de onde que ele tá saindo na última casinha. Coloco a minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, novamente. Saio aqui dentro, vou puxar ele lá pra trás. A gente também pode fazer esse acabamento com a agulha de tapeceiro, tá? Assim, eu fiz um falso, ó, passei ele por dentro, voltei e entrei com ele aqui. Aqui agora eu vou só dar o acabamento, vou esconder e vou queimar. Essas casinhas aqui, gente, que tá aparecendo do forro, é porque no momento em que esse forro foi confeccionado, não tinha nenhuma tonalidade dessas casinhas do mesmo daqui. Mesmo assim, a qualidade fica muito boa, tá vendo? Mas se você achar, né, essa acho que chama passamanaria da mesma cor, se você mesmo for confeccionar o seu forro, ou então, se você for comprar aqui com a gente, você sempre vai achar tons neutros assim, ou preto, ou branco, né, ou creme. Mas, ó, mesmo assim fica perfeito, tá? Então, aqui agora eu vou só esconder, queimar
tá bom? Se fosse um fio mais grossinho, ele também tamparia tudo, não ficaria nada. Como esse fio é mais fino, por isso que aparece assim só um pouquinho. Eu não me incomodo com isso porque a qualidade fica perfeita, olha, o forro fica perfeito. Bom, forro colocado, nossa bolsa agora já está forrada, ó. Tem um bolsinho aqui dentro com a base estruturada, tá? A base da bolsa tá estruturada. Agora, antes de colocar as nossas alças, nós vamos colocar esse modelo de alça aqui, ó. Olha que linda. Aí, nós vamos colocar duas, né? Nós temos duas. Olha só, eu quis colocar um pouquinho de corrente aqui entre esse pote de tassel e as argolas. E essas alças vão ficar assim, né? E aí, eu decidi, gente, colocar essa meia argola aqui junto com as nossas alças, né? Que eu já mostrei pra vocês. Elas ficariam direto aqui, essa argola articulada, aliás, ó, argola articulada. Ficaria direto aqui assim. Mas aí eu decidi colocar essa meia argola que vai dar uma valorização a mais na nossa peça, que vocês não têm ideia. E aí eu vou colocar, né? Eu fiz duas dessas alças. Gente, só lembrando, o modelo dessa alça já tem vídeo aula ensinando a fazer essa alça aqui com baixíssimo, muito fácil de fazer. Já tem vídeo aula aqui no canal, tá? Dessa alça. E aí, a gente também tem vídeo aula de como colocar esse potinho aqui na nossa alça. Já tem essa vídeo aula também. E aí, nós vamos colocar agora essa meia argola aqui, que é muito fácil. Como essa bolsa é vazada, tem essas, né, esses vazados aqui, a gente vai conseguir virar o avesso aqui da nossa bolsa para colocar essa plaquinha que a gente coloca aqui atrás, tá? Então, eu coloquei o forro antes. Se não tivesse, a gente deveria colocar primeiro essa peça, para depois colocar o forro, porque a gente vai colocar ela aqui assim, ó, a gente vai encaixar. Essa aqui vai ser a melhor direção, tá? Eu já experimentei. A gente vai encaixar ela aqui assim. E agora, eu preciso vir aqui no avesso, ó. Eu vou vir no avesso dessa peça, tá vendo? Os ganchinhos estão aqui. E aqui eu vou colocar... Ó, eu vou encaixar esse ganchinho aqui e eu vou virar com o alicate. Ó, pego o meu alicate, viro e aperto. Pego o meu alicate, viro e aperto. Assim, tá? A gente vai apertar mais, que isso aqui ficou frouxo. Pera aí, tem que ficar bem apertadinho, ó. Agora sim, ó, bem apertadinho, vou virar. E esse aqui é o resultado, ó. E aí, nós vamos encaixar a nossa argola, né, da nossa alça aqui nessa meia argola que nós colocamos. Olha que charme que fica. Vou colocar todas as minhas, agora vou colocar outra aqui, depois vou colocar mais duas aqui atrás. Nós vamos precisar um total de 4 dessa meia argola, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado da nossa bolsa. Bom, já coloquei, né, as duas alças, ó, fica assim o resultado. Agora, a gente vai colocar o botão imantado, que é uma costura, tá? Eu vou costurar com fio de nylon e agulha comum. Vou colocar o nosso botão imantado aqui no meio. E também eu vou colocar a nossa etiqueta, que é costurada também com fio de nylon. Olha o resultado, gente, da nossa peça. Olha que linda, olha o charme, olha a estrutura, a base dessa bolsa toda estruturada. Tá vendo que ela não fica parecendo um saco, olha. Olha o charme dessa peça.